O telefone cortou o silêncio da madrugada e meu coração disparou em meu peito. Sempre temi as ligações de madrugada, aqueles toques que rasgam o silêncio da noite, mensageiros de notícias terríveis demais para esperar o amanhecer. Quando o telefone tocou às 3 da manhã, minha mão trêmula o alcançou no terceiro toque. Senhora Costa, aqui é do Hospital da Providência. Seu filho Felipe deu entrada com suspeita de acidente vascular cerebral. A senhora deve vir imediatamente. Jill. O mundo inteiro pareceu inclinar em seu eixo. Aos 65 anos, já havia enfrentado muitas perdas, incluindo a morte do meu marido 5 anos antes, mas nada poderia me preparar para este momento. Felipe, meu filho único, brilhante advogado de coração generoso, não podia estar morrendo. Não era a ordem natural das coisas. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Cheguei ao hospital em Curitiba, ainda vestindo minha camisola sob o casaco, cabelo despenteado, mãos tremendo enquanto dava meu nome na recepção. Um médico de rosto sombrio me conduziu a uma sala privada, e as palavras que se seguiram destruíram meu mundo. O AVC foi hemorrágico, muito grave. Não conseguimos reanimá-lo. Ele já se foi. Já se foi. Meu Felipe se foi. As horas seguintes se fundiram numa névoa enquanto assinava papéis e tomava decisões que nenhuma mãe deveria enfrentar. Era quase meio-dia quando Patrícia, a esposa de Felipe por 10 anos, finalmente chegou, usando óculos escuros de grife para esconder os olhos e unhas perfeitamente manicuradas, tamborilando impacientemente no celular. Havia trânsito, ela explicou sem me encarar. E precisei encontrar alguém para cuidar de Mateus. Eu já havia ligado para a escola de Mateus, falado com sua professora e arranjado para que ele passasse o dia com a família de seu melhor amigo. O fato de Patrícia não ter pensado nisso, de deixar um menino de 8 anos sem informações sobre seu pai, era tristemente típico da mulher com quem meu filho havia se casado. Felipe se foi, disse simplesmente, observando sua reação para determinar como responder. Seus lábios perfeitamente pintados formaram um pequeno O de surpresa. Sua mão voou à garganta em um gesto que poderia parecer natural se eu não tivesse passado anos observando as performances calculadas de minha nora. Mas ele estava bem ontem, disse Patrícia, voz embargada. Jantamos juntos, depois ele foi trabalhar no escritório. Fui para a cama cedo, nem sequer disse boa noite. Por um momento, arrependimento genuíno pareceu cruzar seu rosto, rapidamente substituído por algo que não consegui identificar. Alívio? Cálculo? Qualquer que fosse a emoção, foi rapidamente mascarada por uma expressão mais apropriada de choque. Ao longo do dia, observei Patrícia fazer ligações sussurradas, afastando-se sempre que a equipe hospitalar se aproximava com perguntas sobre os arranjos funerários. Quando decisões precisavam ser tomadas sobre os restos mortais de Felipe, ela se referia a mim com uma naturalidade que parecia estranhamente distante. A senhora sabe melhor do que eu o que ele teria querido. No final da tarde, enquanto esperávamos o corpo de Felipe ser liberado para a funerária, Tomás Benavides chegou. O amigo mais próximo de Felipe desde a faculdade de Direito e seu advogado pessoal. Sua dor genuína era evidente em seus olhos avermelhados e no abraço apertado enquanto me segurava. Não consigo acreditar que ele se foi, sussurrou Tomás. Almocei com ele segunda-feira. Assenti, incapaz de formar palavras em meio à minha dor. Tomás se virou para Patrícia, oferecendo condolências que foram recebidas com um aceno sombrio e ensaiado. Precisaremos nos encontrar em breve, disse Tomás, seu tom profissional retornando levemente. Há questões no testamento de Felipe que precisarão de atenção imediata. Patrícia se endireitou ao ouvir isso, enxugando olhos que permaneciam suspeitosamente secos por trás dos óculos escuros. Claro, talvez amanhã.
gostaria de resolver as coisas rapidamente, pelo bem de Mateus. A menção do meu neto penetrou minha névoa de tristeza. Mateus, doce e sensível Mateus, que havia perdido o pai e cuja mãe já estava pensando em resolver as coisas rapidamente. Mateus deveria ser informado pessoalmente, disse com firmeza. Irei com você para buscá-lo. Não é necessário, Patrícia respondeu rapidamente. Posso cuidar do meu próprio filho. A leve ênfase em meu não passou despercebida. Era uma dinâmica familiar. Patrícia afirmando controle sobre Mateus quando servia a sua narrativa de mãe devotada, enquanto relegava a criação real a Felipe. E cada vez mais a mim. Ele adora a senhora, Patrícia acrescentou, seu tom suavizando artificialmente. Precisará da avó mais do que nunca agora. A manipulação era transparente. Após 30 anos como professora de psicologia, eu tinha estudado o suficiente do comportamento humano para reconhecer que ela já estava se posicionando, garantindo que eu permanecesse disponível para cuidar da criança enquanto estabelecia limites claros de autoridade. Ao sairmos do hospital, flagrei Patrícia verificando seu reflexo em uma janela, ajeitando o cabelo antes de pegar o celular para fazer outra ligação. Nesse momento de descuido, sem plateia para atuar, seu rosto não mostrava nem dor nem choque, apenas uma avaliação fria, como alguém calculando seu próximo movimento em um jogo de xadrez. Virei-me, meu coração se partindo novamente. Eu não só havia perdido meu amado filho, mas parecia que meu neto estava nas mãos de uma mulher que via a morte do pai como, na melhor das hipóteses, um inconveniente ou, na pior, uma oportunidade. O que eu não podia saber na época era que Felipe havia previsto exatamente esse cenário e tomado medidas extraordinárias para proteger tanto a mim quanto seu filho da mulher que ele finalmente havia reconhecido como uma ameaça para nós dois. Já fui a funerais suficientes para reconhecer o luto genuíno. Ele se manifesta diferentemente em cada pessoa. Alguns desabam, outros se enfurecem, alguns ficam estranhamente calmos. Mas há uma autenticidade que não pode ser fabricada. Sentada no primeiro banco da igreja, observando as pessoas se aproximarem do caixão do meu filho, testemunhei uma aula magistral de performance emocional da minha nora. Patrícia havia se vestido impecavelmente em um vestido preto de grife que conseguia ser ao mesmo tempo apropriado e elegante. Seu cabelo estava penteado em ondas sutis, maquiagem discreta mas impecável, com rímel à prova de lágrimas evidente, enquanto ocasionalmente enxugava olhos secos com um lenço monogramado. Ela se encostava em mim em intervalos calculados, murmurando coisas como: ele teria apreciado tanta gente aqui. E Felipe sempre falava tão bem de todos. Para os observadores, parecíamos uma frente unida de luto, a viúva devastada e a mãe de coração partido apoiando-se mutuamente em uma perda inimaginável. Só eu podia sentir a leveza com que ela se apoiava no meu ombro, pronta para se endireitar no momento em que alguém importante se aproximava. Só eu notei como seus olhos constantemente escaneavam o ambiente, avaliando o status social e financeiro de cada pessoa presente. Só eu percebi as mudanças sutis em sua voz ao falar com os clientes mais ricos de Felipe em comparação com seus amigos de infância. Mas minha atenção estava principalmente focada em Mateus, sentado ao meu lado, seu pequeno corpo ocasionalmente tremendo com soluços silenciosos. Ao contrário de sua mãe, a dor do meu neto era crua e real, seu rosto manchado de lágrimas genuínas. Mantinha meu braço ao seu redor, oferecendo lenços e conforto tranquilo, enquanto ele olhava para o caixão que continha seu pai. "O papai está mesmo aí dentro?" Ele sussurrou durante uma pausa no serviço. "O corpo dele está", expliquei gentilmente. "Mas a parte especial que o tornava seu pai, o amor dele, os pensamentos, o espírito, isso ainda está com você. Sempre." Mateus assentiu, parecendo entender essa distinção melhor do que muitos adultos. Às vezes, ainda sinto ele, como se estivesse olhando. "Acredito que está",
disse, segurando novas lágrimas. Patrícia se inclinou sobre mim. Mateus, sente-se direito. As pessoas estão olhando. Senti seus pequenos ombros enrijecerem sob meu braço. Essa preocupação com as aparências, em vez do estado emocional do filho, era precisamente a razão pela qual Felipe tinha deixado Mateus sob meus cuidados cada vez mais no ano anterior. Após o serviço, a procissão de pessoas oferecendo condolências parecia interminável. Felipe era muito querido pelos colegas de seu escritório de advocacia, pelos clientes que havia ajudado, por vizinhos e amigos. Cada pessoa tinha uma história sobre sua bondade, integridade, humor sutil. Seu filho me ajudou a manter minha casa durante meu divórcio, uma mulher me disse, segurando minhas mãos. Ele reduziu seus honorários quando soube que eu estava com dificuldades e depois me conectou a consultores financeiros que me ajudaram a me reerguer. Felipe foi o único advogado que aceitou meu caso de discriminação quando ninguém mais o faria, disse um senhor idoso. Ele se importava com a justiça, não apenas com as horas faturáveis. Esses testemunhos eram um bálsamo agridoce para meu coração dolorido. Meu filho havia vivido seus valores, havia feito a diferença. Guardei cada história cuidadosamente na memória, sabendo que Mateus as valorizaria um dia. Durante a recepção, notei Patrícia tendo conversas sussurradas e intensas com várias pessoas, incluindo um homem alto e elegantemente vestido que eu não reconhecia. Quando me aproximei, eles se separaram suavemente. Patrícia o apresentou como Ricardo Andrade, um dos parceiros de investimento imobiliário de Felipe. Minhas condolências, Sra. Costa. Ele disse, seu aperto de mão breve e impessoal. Felipe era um homem notável. Algo em seu tom soou falso, e a maneira como a mão de Patrícia tocou brevemente seu braço sugeria uma familiaridade, além de uma relação de negócios. Arquivei essa observação, meu cérebro de professora catalogando automaticamente os detalhes de comportamento, mesmo em meio à minha dor. No final da noite, a exaustão ameaçava me dominar. Mateus havia adormecido em um sofá na sala privada da funerária, emocionalmente esgotado. Enquanto eu ajeitava seu paletó sobre ele como um cobertor, Tomás Benavides se aproximou em silêncio. Eleonora, poderíamos falar a sós por um momento? Segui-o para um canto isolado, longe das poucas pessoas que ainda estavam lá. Felipe deixou instruções explícitas sobre certas questões, disse Tomás, mantendo a voz baixa. Não posso entrar em detalhes ainda, mas ele me pediu para lhe dizer uma coisa imediatamente. Confie em seus instintos sobre Mateus. Isso faz sentido para a senhora? Olhei para meu neto dormindo e depois para Patrícia, que verificava sua maquiagem em um espelho compacto enquanto assentia distraidamente às condolências. Sim, disse lentamente. Acredito que sim. Bom, precisaremos nos encontrar oficialmente amanhã para falar sobre o testamento. Mas Felipe queria que a senhora soubesse disso. Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Arranjos foram feitos para os dois. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, Patrícia se aproximou, seu sorriso social firmemente no lugar. Tomás, espero que possamos resolver tudo rapidamente, ela disse. Estou pensando em levar Mateus para longe por um tempo depois disso. Uma viagem para curar. Provavelmente é melhor lidar com os assuntos da herança rapidamente. Claro, Tomás respondeu de forma neutra. Meu escritório amanhã às 14 horas. Enquanto nos preparávamos para sair, peguei Mateus em meus braços, seu leve peso uma preciosa carga. Patrícia não fez menção de ajudar. Em vez disso, rolava a tela do seu celular. 17 ligações perdidas, ela suspirou. Tantos arranjos a fazer. Estudei seu rosto composto, notando a ausência dos sinais reveladores da dor. Sem olhos inchados, sem exaustão do espírito, nenhuma das manifestações físicas de um coração partido que atualmente me esmagavam por dentro. Que arranjos? Perguntei cuidadosamente, mantendo meu tom curioso em vez de acusador. A vida continua, Eleonora, ela disse, sem tirar os olhos da tela. Contas, notificações. Felipe cuidava de tudo. Agora está tudo nas minhas mãos.
Não nas nossas. Não vamos dar um jeito juntos por Mateus. A palavra solitária minhas falava por si só. Enquanto ajeitava Mateus no meu carro, Patrícia me perguntou se eu poderia ficar com ele durante a noite para lhe dar espaço para processar. Senti uma estranha sensação de presságio misturada com algo mais. Algo que parecia quase como a presença do meu filho me instigando a ficar vigilante, a observar cuidadosamente para proteger o que ele não podia mais proteger por si mesmo. Vamos ficar bem, Mateus, sussurrei para meu neto adormecido. De alguma forma, vamos ficar bem. Eu ainda não sabia quão profética ou quão desafiadora essa promessa se provaria. Felipe deixou tudo para mim. A compostura perfeita de Patrícia escorregou pela primeira vez quando ela se sentou no escritório de Tomás Benavides no dia seguinte ao funeral. Observei seu rosto passar por várias emoções. Primeiro, uma satisfação presunçosa, depois confusão e, finalmente, uma indignação levemente velada enquanto Tomás continuava lendo as disposições do testamento. Não exatamente, Tomás corrigiu, seu tom profissional inalterado. O Sr. Costa deixou para a senhora a propriedade no litoral, seu portfólio de investimentos com a Sol Nascente Investimentos e uma apólice de seguro de vida de 500 mil reais. Sentei-me em silêncio, mãos cruzadas no colo, enquanto Tomás delineava a herança que deixava Patrícia cada vez mais agitada. Embora substancial para a maioria, quase R$1 milhão no total, claramente estava aquém de suas expectativas. A casa da família em 1742, Rua do Sol, ambos os veículos e sua conta bancária pessoal no Banco do Brasil são legados à sua mãe, Eleonora Costa. Tomás continuou, sem olhar para nenhuma de nós enquanto lia diretamente do documento. Isso é impossível! Patrícia interrompeu, suas unhas bem feitas cravando nos braços de couro da cadeira. Compramos aquela casa juntos, é nossa propriedade conjugal. Tomás deslizou um documento pela mesa. A casa foi comprada exclusivamente no nome de Felipe antes do casamento de vocês. Nunca foi convertida para a propriedade conjunta. A escritura e os documentos da hipoteca confirmam isso. Mantive minha expressão neutra, apesar do meu próprio choque. Felipe nunca havia me mencionado nenhum desses arranjos. A casa da família, uma linda colonial com 4 quartos e um quintal onde Mateus tinha sua casa na árvore, era aparentemente minha, não de Patrícia. O mesmo valia para o sedã Mercedes e o Range Rover de Felipe, juntamente com uma conta bancária que eu não sabia que existia. E o fundo universitário de Mateus? Patrícia exigiu, sua voz subindo ligeiramente. Felipe sempre disse que estava guardando dinheiro para a educação de Mateus. Tomás assentiu. O Sr. Costa estabeleceu um fundo de confiança para as despesas educacionais de Mateus. A senhora não é a fiduciária desta conta. Então quem é? A pergunta de Patrícia saiu quase como um assobio. Tomás olhou brevemente para mim. Eleonora foi nomeada fiduciária de todos os fundos relacionados aos cuidados e educação de Mateus. A sala ficou em silêncio enquanto Patrícia processava essa informação. Eu quase podia ver os cálculos acontecendo por trás de seus olhos, somando os bens, pesando as opções, formulando respostas. Isso não faz sentido, ela finalmente disse, sua voz deliberadamente modulada para transmitir uma confusão ferida em vez da raiva que eu podia ver borbulhando por baixo. Felipe e eu discutimos nossos planos de herança. Isso não é nada parecido com o que concordamos. Tomás pigarreou. O testamento foi atualizado há 3 meses. Felipe veio até mim especificamente para fazer essas mudanças. Tudo é legalmente executado e testemunhado. 3 meses atrás. Os olhos de Patrícia se estreitaram. Ele nunca me mencionou nenhuma mudança. Esse era o seu direito, Tomás respondeu simplesmente. Permaneci em silêncio, absorvendo as implicações. Há 3 meses, Felipe havia secretamente revisado seu testamento para garantir que eu teria a casa da família e os recursos financeiros, enquanto limitava o acesso de Patrícia a certos bens.
O momento correspondia a um período em que Felipe parecia particularmente perturbado, muitas vezes trazendo Mateus para ficar comigo em fins de semana que eu suspeitava serem, na verdade, para dar a Felipe espaço para lidar com questões conjugais. Deve haver algum engano, Patrícia disse, virando-se para mim com um olhar de apelo ensaiado. Eleonora, a senhora sabe, Felipe teria querido que sua família permanecesse em sua casa. A senhora tem sua própria casa. Com certeza não pretende tirar a nossa de Mateus. A manipulação sutil era impressionante, enquadrando qualquer execução dos desejos de Felipe como se eu estivesse tirando algo do meu neto em vez de dela. Eu reconheci a tática, mas escolhi não confrontá-la diretamente. Estou tão surpresa quanto você, Patrícia, disse sinceramente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Quando a reunião terminou, Tomás me pediu para ficar por um momento. Assim que Patrícia saiu com uma promessa de falar em breve direcionada a mim, ele fechou a porta de seu escritório e se sentou na minha frente. Há mais, disse calmamente. Felipe deixou isto para a senhora, com instruções para entregá-lo em particular. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na letra familiar do meu filho. Minhas mãos tremeram ao pegá-lo. Eu devo, gesticulei para o envelope. Leve para casa, Tomás aconselhou. Leia quando estiver sozinha e pronta. No saguão, encontrei Patrícia envolvida em uma conversa telefônica intensa, de costas para a mesa da recepcionista. Parei, fora de vista, mas ao alcance da voz. Me pegou completamente de surpresa. Ela estava dizendo, sua voz baixa, mas furiosa. A casa, os carros, até mesmo o acesso ao fundo de educação de Mateus. Não, eu não acho que ele suspeitava de nada. Deve ter sido a influência da mãe dele. É claro que eu vou lutar, Ricardo. Eu dediquei 10 anos a esta família. Eu mereço mais do que uma propriedade de férias e dinheiro de seguro. Recuei em silêncio, pegando as escadas em vez de esperar pelo elevador onde Patrícia poderia me ver. Minha mente estava cheia de perguntas, mas uma coisa estava ficando cada vez mais clara. Felipe tinha antecipado algo que eu estava apenas começando a entender. De volta à minha própria casa modesta, com Mateus ainda na escola, finalmente abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma única página de papel timbrado do escritório de advocacia de Felipe. Mãe, se está lendo isto, o impensável aconteceu. Lamento muito deixá-la com este fardo, mas não há ninguém em quem eu confie mais. Meu casamento tem falhado há algum tempo. O que começou como um distanciamento evoluiu para algo mais preocupante. Descobri coisas sobre Patrícia que me fazem temer pelo futuro bem-estar emocional de Mateus e pela sua segurança. Arranjei as coisas para proteger vocês dois. A casa, os carros e o dinheiro não são realmente para a senhora. São ferramentas para garantir que Mateus tenha uma figura parental estável e amorosa quando eu me for. Patrícia vai lutar contra isso. Ela vai tentar manipulá-la. Não deixe que ela saiba o que a senhora sabe ou suspeita. Observe e espere. Documente tudo sobre os cuidados de Mateus. Tomás tem o resto das minhas instruções e as evidências que juntei. Ele vai ajudar quando for a hora certa. Eu amo a senhora, mãe. A senhora me ensinou a ver as pessoas com clareza e a planejar com antecedência. Estou contando com essas mesmas qualidades agora para proteger meu filho. Felipe. Pressionei a carta contra o peito, novas lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo enfrentando sua própria mortalidade, Felipe havia pensado em proteger seu filho e a mim. Agora eu entendi minha missão claramente. Pelo bem do meu filho, pelo futuro de Mateus, eu precisaria me tornar algo que nunca tinha sido antes. Uma oponente estratégica no que claramente se tornaria uma batalha de vontades e manipulação com Patrícia. Era hora de colocar minha formação em psicologia no seu uso mais importante. Vovó, quando o papai vai voltar? A pergunta inocente de Mateus durante o café da manhã, 3 dias depois do funeral, partiu meu coração. Aos 8 anos, ele era velho o suficiente para entender a morte conceitualmente,
mas ainda jovem o suficiente para esperar por milagres impossíveis. Oh, querido, disse gentilmente, pousando minha xícara de café e pegando sua pequena mão na minha. Lembra do que conversamos? O papai não pode voltar. O corpo dele parou de funcionar por causa do AVC. Mateus assentiu, olhos baixos. Eu sei, mas às vezes esqueço quando acordo. Fico pensando que ele vai vir fazer panquecas, como nos sábados. Engoli o nó na garganta. Sei que é difícil. Sinto falta dele também a cada minuto. Você gostaria que eu fizesse panquecas nos sábados agora? Não seria a mesma coisa, ele murmurou, rapidamente acrescentando. Mas eu gostaria de qualquer jeito. Eu estava ficando na casa de Felipe, minha casa agora, conforme o testamento, para ajudar a cuidar de Mateus, enquanto Patrícia lidava com papelada importante, como ela havia explicado vagamente. Na realidade, eu suspeitava que ela estava se encontrando com seu próprio advogado para contestar o testamento, mas guardei esse pensamento para mim. Depois de deixar Mateus na escola, onde sua professora tinha sido maravilhosamente solidária, voltei para casa para encontrar Patrícia, esperando na cozinha. Ela tinha entrado com sua chave, vestida em um elegante tailleur preto que transmitia um luto profissional. Eleonora, ela me cumprimentou com um beijo na bochecha que não alcançou seus olhos. Fico feliz que esteja aqui. Precisamos conversar sobre os arranjos para o futuro. Claro, respondi, mantendo a postura educada e um tanto deferente que havia decidido adotar como estratégia. Gostaria de um café? Por favor. Ela se sentou na ilha da cozinha, observando enquanto eu me movia pelo que era tecnicamente agora minha cozinha. Isso é tão avassalador. A papelada, as contas, as decisões. Ela suspirou. Só posso imaginar. Murmurei com simpatia, desempenhando meu papel enquanto me lembrava da conversa telefônica furiosa que tinha ouvido. Como posso ajudar? O rosto perfeitamente maquiado de Patrícia registrou uma breve surpresa com meu tom complacente, rapidamente substituído por um calor calculado. Você é tão gentil, Eleonora. Na verdade, estive pensando no que faz mais sentido para todos, especialmente para Mateus. Lá vem, pensei, mantendo minha expressão aberta e receptiva. Esta casa tem tantas lembranças de Felipe, ela continuou, sua voz assumindo um tremor ensaiado. Cada cômodo lembra Mateus do que ele perdeu. Pode ser mais saudável para ele, para nós duas, começar de novo em outro lugar. Assenti pensativamente, enquanto colocava uma caneca de café na frente dela. Você está considerando se mudar? Encontrei um lindo condomínio no centro, perto do Distrito Cultural. Ótimas escolas por perto, a uma curta distância do Museu de Arte e da biblioteca. Ela mexeu o café de propósito. A questão é, Eleonora, com a forma como Felipe arranjou as coisas, precisarei da sua cooperação. Oh? Inclinei a cabeça em um questionamento, como se eu não tivesse antecipado essa conversa. A situação do testamento é obviamente algum tipo de engano ou mal-entendido. Felipe nunca teria me colocado intencionalmente em uma posição tão difícil. Seu tom endureceu ligeiramente antes que ela se contivesse. Conversei com um advogado que sugere que poderíamos evitar processos legais longos se a senhora simplesmente transferisse a casa para mim, como Felipe teria querido. Arregalei os olhos, projetando uma consideração pensativa em vez da indignação que sentia com a tentativa dela de me manipular usando os supostos desejos do meu filho. Entendo, disse lentamente. E o que seu advogado diz sobre o fato de que Felipe atualizou seu testamento apenas 3 meses atrás, especificamente para fazer esses arranjos? Um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes que sua máscara de luto razoável retornasse. Felipe não estava ele mesmo nos últimos meses. Estava trabalhando demais, estressado com os casos. Ele não estava pensando claramente sobre os melhores interesses de nossa família. Assenti como se estivesse considerando essa explicação. Isso deve ter sido difícil para vocês dois. Foi. Ela suspirou dramaticamente.
É por isso que acredito que ele gostaria que corrigíssemos essa supervisão. Agora, pelo bem de Mateus, a invocação do bem-estar de Mateus, seu trunfo, foi usada exatamente como eu esperava. Tomei um gole de café propositadamente, dando a mim mesma tempo para formular minha resposta. Entendo sua preocupação, disse finalmente. Mas tomar decisões apressadas durante o luto não é sensato. Talvez devêssemos nos dar um tempo para nos ajustarmos antes de fazer grandes mudanças. O sorriso de Patrícia se apertou quase imperceptivelmente. Claro, você precisa de tempo, mas o condomínio que encontrei não estará disponível por muito tempo. Seria muito mais fácil para Mateus se pudéssemos resolver as coisas rapidamente e deixá-lo começar a se curar em um novo ambiente. Reconheci a tática de vendas, criando uma urgência artificial para forçar uma decisão rápida. Meus anos ensinando estratégias de negociação não foram em vão. Por que não perguntamos a Mateus como ele se sente sobre a mudança? Sugeri suavemente. Ele pode encontrar conforto em ficar na casa onde tem tantas lembranças de seu pai. As crianças nem sempre sabem o que é melhor para elas, Patrícia rebateu suavemente. É por isso que os adultos tomam essas decisões. Além disso, ele já está lidando com turbulência emocional suficiente. Notei a habilidade com que ela se posicionou como a mãe protetora, enquanto sutilmente sugeria que eu faria mal a Mateus ao consultá-lo sobre seus próprios sentimentos. A carta de Felipe ecoou na minha memória. Ela vai tentar manipulá-la. Você provavelmente está certa, concedi, observando o alívio passar por seus traços. Deixe-me pensar em tudo isso por alguns dias. Isso tem sido um choque tão grande. Claro, ela concordou, claramente acreditando que tinha feito progresso. Tire o fim de semana. Mas Eleonora, ela acrescentou, sua voz baixando para um tom confidencial. Estou preocupada com as finanças na situação atual. Felipe cuidava de tudo, e agora estou encontrando contas de cartão de crédito, a hipoteca. A hipoteca que agora era minha responsabilidade, de acordo com o testamento. Mas mantive essa observação para mim mesma. Ficaria feliz em ajudar a revisar as contas da casa, ofereci, aproveitando a oportunidade. Talvez pudéssemos passar por tudo juntas. Isso não é necessário, ela disse rapidamente. Só queria dizer que resolver a situação da casa me ajudaria a ter acesso ao valor acumulado que construímos. Para a educação e bem-estar de Mateus, pensei comigo mesma. O fundo de educação que Felipe havia colocado especificamente sob meu controle como fiduciária. Eu me perguntava se ela percebia quão transparentes suas motivações eram para alguém treinado para observar o comportamento humano. Vamos conversar mais na semana que vem, sugeri, levantando-me como se nossa conversa tivesse me tranquilizado em vez de me alarmar. Eu deveria descansar um pouco antes de buscar Mateus na escola. Depois que Patrícia saiu, sentei-me sozinha na casa silenciosa, revendo mentalmente nossa interação. Ela claramente acreditava que eu era uma mulher idosa, enlutada, um tanto passiva, que poderia ser manobrada a entregar o que Felipe havia me confiado. Por enquanto, eu precisava que ela continuasse a acreditar exatamente nisso. Peguei meu celular e liguei para Tomás Benavides. Preciso entender exatamente quais evidências Felipe coletou, disse sem rodeios, e como podemos reunir mais. Isto vai ser um jogo mais longo do que eu antecipei. Uma semana depois, recebi notícias alarmantes de Mateus durante o jantar. Vovó, mamãe disse que tenho que ir com ela para Florianópolis no próximo fim de semana, mas eu não quero. O rosto perturbado de Mateus me olhou quando servi o macarrão, uma semana após o funeral. Era a primeira vez que eu ouvia falar de qualquer viagem para Florianópolis, o que imediatamente acendeu sinais de alerta. Florianópolis? Mantive minha voz casual enquanto minha mente corria. Isso parece uma aventura. Mateus balançou a cabeça, segurando seu dinossauro de pelúcia mais forte. Ela diz que o amigo dela, o Ricardo, tem um barco e nós vamos ficar em um hotel chique. Mas eu tenho meu projeto de ciências para entregar na segunda-feira e o papai sempre me ajudava com meus projetos. Alisei gentilmente seu cabelo.
Você disse para sua mãe sobre o projeto de ciências? Ela disse que eu posso pular. Que os professores entendem quando seu pai morre. Sua voz falhou na palavra. Mas o papai não ia querer que eu pulasse. Ele sempre dizia que compromissos são importantes. Seu pai estava certo sobre isso, concordei, fazendo uma anotação mental dessa conversa. Deixe eu conversar com a sua mãe amanhã. Talvez possamos resolver algo. Depois que Mateus adormeceu, liguei para Tomás para relatar a situação. Sua voz se aguçou quando mencionei Ricardo Andrade. Ele é o desenvolvedor imobiliário que mencionei em nossa reunião ontem, aquele sobre quem Felipe tinha preocupações. O tom de Tomás era cuidadosamente medido. Eleonora, a senhora instalou o sistema de monitoramento que recomendei? Sim, o técnico terminou hoje. Câmeras nas áreas comuns e o sistema de segurança que envia alertas para o meu celular. Eu havia seguido o conselho de Tomás para melhorar a segurança da casa, embora o propósito subjacente fosse diferente do que uma família em luto normalmente instalaria. Bom, essa capacidade de gravação pode se provar valiosa. Ele fez uma pausa. Estou lhe enviando alguns materiais do arquivo privado de Felipe amanhã por um entregador. Não abra o pacote onde alguém possa ver a senhora. Na manhã seguinte, recebi um envelope lacrado. Dentro estavam impressões de mensagens de texto entre Patrícia e alguém salvo em seu celular como Rá, datadas de vários pontos ao longo dos últimos 8 meses. Felipe aparentemente havia obtido acesso aos registros do celular dela por meios que preferi não questionar. As mensagens pintavam um quadro condenatório. Um caso extraconjugal que havia começado há quase 1 ano. Planos feitos e desfeitos, reclamações sobre Felipe trabalhando até tarde, sobre estar presa em seu casamento, referências a Mateus como a complicação em seus planos de relacionamento. O mais perturbador eram as trocas de mensagens de apenas 2 meses atrás. R.A. Por quanto tempo vamos manter este limbo? Você disse que estava pronta para sair, Patrícia. Paciência. O nome de Felipe está em tudo de importante. Preciso colocar as finanças em uma posição melhor primeiro. Estou trabalhando nisso. A propriedade de Florianópolis não vai esperar para sempre. Oportunidade perfeita para um novo começo. Confie em mim mais alguns meses no máximo. Tudo se encaixará. Sentei-me, mãos tremendo. Estas não eram apenas mensagens que documentavam um caso. Elas revelavam que Patrícia havia planejado deixar Felipe, mas queria garantir os bens financeiros primeiro. Felipe havia descoberto essas mensagens e mudado seu testamento em resposta? Outro documento no pacote era um relatório de detetive particular que Felipe havia encomendado, contendo fotografias de Patrícia e Ricardo Andrade entrando em um hotel juntos, relatórios de despesas mostrando presentes que ele havia comprado para ela, e informações de antecedentes sobre os negócios de Andrade, alguns dos quais pareciam eticamente questionáveis. O item final era uma nota manuscrita de Felipe para Tomás, datada de apenas 3 semanas antes de sua morte. Tom, junto com isso está tudo que juntei. Não sei quais deveriam ser meus próximos passos. Confrontá-la poderia comprometer meu acesso a Mateus se as coisas derem errado. Preciso protegê-lo acima de tudo. Vamos nos encontrar na próxima quinta-feira para discutir opções. Felipe havia morrido na terça-feira. A reunião nunca aconteceu. Armada com esse conhecimento, abordei minha conversa com Patrícia sobre a viagem a Florianópolis estrategicamente. Esperei até ela vir buscar a mala de fim de semana de Mateus naquela sexta-feira à tarde. Mateus mencionou que você está planejando uma viagem para Florianópolis? Mantive meu tom leve, curioso em vez de confrontador. Apenas uma escapada rápida de fim de semana. Patrícia respondeu, verificando seu relógio de grife. Bom para ele ter uma distração. Ele está preocupado em perder o prazo do projeto de ciências, mencionei casualmente. Você sabe como Felipe sempre enfatizou os estudos. O sorriso de Patrícia se apertou. Um fim de semana de folga não vai prejudicar sua nota. Eleonora,
A psicóloga da escola, na verdade, recomendou novas experiências para processar o luto. Assenti pensativamente. Faz sentido, embora eu me pergunto se uma viagem de barco com Ricardo pode ser um pouco demais tão logo depois de perder o pai. Mateus parece ansioso com isso. Seus olhos se estreitaram um pouco com a menção do nome de Ricardo. Mateus ficará bem. Crianças são adaptáveis. Elas certamente são, concordei, embora às vezes precisem de rotinas familiares durante um trauma. Eu ficaria feliz em mantê-lo aqui para terminar o projeto se isso ajudar seus planos. Pude ver o cálculo acontecendo por trás dos seus olhos, pesando a liberdade de um fim de semana sem filho contra a sua necessidade de manter a aparência de uma maternidade devotada. Isso é atencioso, mas desnecessário, ela disse finalmente. Esta viagem é sobre a nossa união como mãe e filho. Claro, concedi, e depois adicionei inocentemente. Eu estava querendo perguntar. Você sabe a senha do computador de Felipe? Mateus estava esperando encontrar algumas fotos para um álbum de memórias que a conselheira dele sugeriu. Eu não guardo as senhas de Felipe, ela disse de forma desinteressada. Peça para Tomás verificar os arquivos do escritório dele. Outra anotação para meu crescente catálogo mental. Patrícia alegou não saber as senhas de Felipe, informação que a maioria dos cônjuges compartilharia. Eu já tinha encontrado o caderno de senhas dele na gaveta da mesa, mas a resposta dela foi reveladora. Quando ela saiu com a promessa de retornar no domingo à noite com Mateus, liguei imediatamente para Tomás. Ela está levando Mateus para Florianópolis com Ricardo Andrade. Preciso documentar esta viagem com cuidado. Já estou cuidando disso, Tomás me garantiu. Contratei o mesmo investigador que Felipe usou. Teremos fotos de tudo. Florianópolis é realmente útil para os nossos propósitos. Isso mostra as prioridades dela claramente. E se Mateus ficar chateado com a viagem? Não consegui esconder a preocupação em minha voz. Documente o estado emocional dele quando ele retornar. Faça com que ele converse sobre isso com a conselheira dele. Cada reação se torna evidência. Eu odiava ver a dor do meu neto como evidência, mas entendia a necessidade. Construir um caso para o bem-estar de Mateus significava catalogar cuidadosamente tudo o que o ameaçava. Bloco 5. Mateus retornou de Florianópolis com os ombros queimados de sol, uma dor de estômago de tanto sorvete e um retraimento emocional que partiu meu coração. Ele entrou na casa no domingo à noite, horas mais tarde do que Patrícia havia prometido, seu pequeno rosto tenso de exaustão. Como foi a sua viagem, querido? Perguntei, ajoelhando-me à sua altura, enquanto Patrícia digitava rapidamente em seu celular atrás dele. Mateus encolheu os ombros, olhos baixos. O barco me deixou enjoado. Ele está sendo dramático, Patrícia interveio sem tirar os olhos da tela. Foi só um enjoo de movimento. O resort era 5 estrelas, o tempo estava perfeito, ele se divertiu muito. A expressão de Mateus contava uma história diferente, mas ele permaneceu em silêncio, lançando um rápido olhar para a mãe antes de murmurar. Posso ir para o meu quarto? Claro, disse gentilmente. Vou levar um chá de gengibre para sua barriga em alguns minutos. Enquanto ele subia as escadas, notei que não estava carregando sua mochila. Mateus esqueceu a mochila da escola? Patrícia acenou com a mão de forma desinteressada. Ela ficou molhada no barco. Não tinha nada de importante nela. Os materiais do projeto de ciências dele estavam naquela mochila. Apontei, cuidadosamente mantendo a acusação fora do meu tom. Ele pode conseguir uma prorrogação. Eu escrevo uma nota. Ela finalmente tirou os olhos do celular, sua expressão me desafiando a contestá-la. Ricardo manda lembranças a propósito. Ele ficou desapontado que você não pôde se juntar a nós. A menção descarada de seu amante fez meu estômago se apertar, mas mantive minha fachada de cortesia distraída. Que atencioso! Espero que você tenha gostado do seu fim de semana. Muito, ela respondeu, com um toque de triunfo em seu sorriso.
Ricardo tem ótimas conexões em Florianópolis. Estamos considerando oportunidades de investimento lá. Que bom, murmurei, fazendo uma anotação mental dessa admissão casual de planos futuros. Eu deveria ir ver Mateus. No andar de cima, encontrei meu neto sentado na cama, olhando para uma foto de Felipe em sua mesinha de cabeceira. O quarto estava exatamente como ele o havia deixado na sexta-feira. A lição de casa ainda espalhada pela sua escrivaninha, trabalho que ele claramente não havia tocado durante todo o fim de semana. Quer me contar sobre a viagem? Perguntei gentilmente, sentando-me ao lado dele. Seu lábio inferior tremeu. A mamãe ficou no celular o tempo todo. Ela e Ricardo conversavam sobre coisas chatas de adultos e me deixavam com a babá do hotel, mesmo à noite. Meu coração afundou. A noite toda? Ele assentiu, miseravelmente. 2 noites. A babá dormiu assistindo TV, e eu fiquei com medo porque não sabia onde eu estava quando acordei. Eu liguei para o quarto da mamãe, mas ela não atendeu. Mantive minha expressão neutra enquanto internamente fervia. Isso deve ter sido assustador. Ricardo tem um barco grande, mas ele não me deixava tocar em nada, continuou Mateus, mexendo em um fio solto em seu edredom. Ele dizia: crianças estragam as coisas. E a mamãe riu quando ele disse isso, mesmo que o papai sempre me deixasse ajudar a pilotar nosso barquinho. Cada detalhe era mais uma peça de evidência, mais um exemplo de Patrícia priorizando seu novo relacionamento em detrimento das necessidades emocionais de seu filho. Fiz anotações mentais cuidadosas para registrar mais tarde no diário que Tomás havia sugerido que eu mantivesse. Nas 2 semanas seguintes, padrões perturbadores emergiram com clareza. Patrícia começou a ficar fora até tarde sem explicação, deixando Mateus comigo com mais frequência. Ela perdeu a reunião escolar dele, me enviando em seu lugar com uma desculpa vaga sobre reuniões de herança. Ela se esqueceu de reabastecer a medicação para a asma dele, exigindo uma corrida de emergência à farmácia, quando ele teve um leve ataque durante o treino de futebol. Cada incidente foi meticulosamente documentado em meu diário. Cada um mostrava uma mãe cada vez mais distante das necessidades diárias de seu filho. Enquanto eu intervinha para preencher o vazio, era cuidadosa para não criticar Patrícia diretamente para Mateus, focando, em vez disso, em fornecer a estabilidade e atenção que ele ansiava. 1 mês após a morte de Felipe, Patrícia me convidou para jantar, só nós 2. Escolheu um restaurante elegante, onde me ofereceu champanhe caro e uma proposta surpreendente. Eleonora, ela começou depois que nossas entradas chegaram. Essas últimas semanas têm sido tão difíceis para todos nós. Perder Felipe, tentar ajudar Mateus a lidar com isso, lidar com todas as questões práticas. Assenti de forma encorajadora, desempenhando meu papel. Estive pensando no que realmente importa, ela continuou, sua voz assumindo uma sinceridade ensaiada. Família, segurança, paz de espírito, e acho que encontrei uma maneira para todos nós termos o que precisamos. Estou ouvindo, disse, cortando um pequeno pedaço da minha vieira superfaturada. Você e eu sabemos que o testamento de Felipe criou complicações. A casa, os veículos, as contas... É tudo bastante estranho, não é? Não é nada do que Felipe teria querido se ele estivesse pensando com clareza. Permaneci em silêncio, deixando-a continuar sua proposta sem interrupção. Conversei com um excelente advogado de heranças. Ele acredita que poderíamos facilmente contestar o testamento com base no estado mental de Felipe naqueles meses finais. Não seria difícil demonstrar uma capacidade diminuída. Meu coração se apertou com a casualidade com que ela sugeriu invalidar os desejos finais do meu filho, mas mantive minha expressão neutra. Entendo, mas litigar é tão desagradável, ela continuou suavemente. Cria divisões, se arrasta por meses ou até anos. Não é o que Mateus precisa agora. Com certeza não, concordei, me perguntando para onde essa atuação estava indo. Ela se inclinou para a frente, abaixando a voz conspiratoriamente. Então cheguei a uma solução melhor,
uma que nos dá a ambas o que queremos sem nenhuma batalha legal bagunçada. E qual seria essa solução? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua estratégia. A senhora transfere a casa e os veículos de volta para mim, como a viúva de Felipe. Ela explicou como se estivesse oferecendo um favor tremendo. Em troca, eu garanto que a senhora pode ver Mateus regularmente, talvez a cada 2 fins de semana, feriados importantes. Eu até colocarei isso por escrito. A audácia de sua oferta, essencialmente chantageando meu próprio neto, quase me fez perder minha compostura cuidadosamente mantida. Ela estava propondo que eu entregasse tudo o que Felipe legalmente me deixou em troca da permissão para ver Mateus, direitos que eu já tinha como avó dele. Essa é uma proposta e tanto, consegui dizer, tomando outro gole de champanhe para esconder minha reação. Sei que é tão generoso, ela concordou, interpretando mal minha hesitação como consideração. A maioria das mulheres na minha posição lutaria por tudo, mas eu valorizo seu relacionamento com Mateus, e francamente, eu poderia usar a ajuda ocasionalmente. Ocasionalmente, ecoei, captando a escolha de palavra reveladora. Bem, a maternidade solteira é exigente. Ela suspirou dramaticamente. E tenho minha carreira a considerar. Além disso, Ricardo e eu... Ela se interrompeu, recalibrando. Ou seja, eu eventualmente vou querer reconstruir minha vida pessoal. Ter arranjos de cuidado de criança garantidos seria tremendamente útil. Aí estava, a verdadeira motivação. Não o bem-estar de Mateus, mas arranjos de cuidado de criança convenientes que a permitiriam seguir seu relacionamento com Ricardo sem impedimentos. No dia seguinte, mostrei o documento a Tomás, que mal podia acreditar no que via. Ela realmente colocou por escrito. Isto é essencialmente uma confissão, ele exclamou, destacando seções com um marcador amarelo. Ela está explicitamente afirmando que permitirá que a senhora veja Mateus apenas se transferir bens para ela que são legalmente seus. Isso é coerção de livro. Tomás pousou seu marcador, sua expressão se tornando séria. É hora de executar o plano de contingência que Felipe colocou em prática. Ele esperava que não fosse necessário, mas se preparou para este exato cenário. Da gaveta de sua mesa, Tomás retirou um envelope lacrado, marcado Protocolo de Emergência na caligrafia de Felipe. Felipe deixou instruções detalhadas sobre quando e como proceder se o comportamento de Patrícia ameaçasse o bem-estar de Mateus ou tentasse separá-lo de você. Tomás abriu o envelope cuidadosamente. O componente-chave é uma petição para modificação de guarda de emergência. Modificação de guarda, repeti atordoada. Felipe queria que eu buscasse a guarda de Mateus. Dias depois, a petição foi aprovada pela juíza Carla, que concedeu uma audiência de emergência. Quando Patrícia foi notificada, sua fúria foi instantânea. Sua bruxa manipuladora e intrigante, sua voz explodiu pelo meu telefone. Como você ousa tentar roubar meu filho depois de tudo o que eu fiz por você? Meus advogados vão destruir você. Você nunca mais verá Mateus quando isso acabar. Durante a audiência, Tomás apresentou todas as evidências meticulosamente coletadas. O diário, as filmagens de segurança, as declarações dos professores, a avaliação psicológica, as fotos de Florianópolis e o documento condenatório da proposta de Patrícia. A juíza Carla não perdeu tempo com preliminares ao anunciar sua decisão. Tendo revisado todas as evidências e depoimentos, encontro causa suficiente para uma intervenção de emergência no arranjo de guarda atual. A tutela temporária do menor Mateus Costa é por meio deste concedida a Eleonora Costa por um período de 60 dias, durante o qual uma avaliação completa da situação familiar será conduzida. 6 semanas depois, houve uma reviravolta inesperada. Patrícia me encontrou em um parque, removendo seus óculos escuros para revelar olhos cansados que nunca havia visto antes. Estou desistindo do caso de guarda. Ela anunciou sem rodeios. Estou assinando a guarda total para você.
Chega de batalhas judiciais, chega de visitas supervisionadas, chega de avaliações e julgamentos. Por quê? Perguntei, estudando seu rosto. Ricardo e eu estamos nos mudando para Porto de Galinhas no próximo mês. Ele garantiu direitos de desenvolvimento para uma grande propriedade de resort. É a oportunidade de uma vida. Ficaremos lá pelo menos 3 anos. E Mateus? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela encolheu os ombros ligeiramente. Mateus precisa de estabilidade, estrutura, todas essas coisas que os avaliadores ficam enfatizando. Eu não posso fornecer isso agora, não com as exigências de realocação e o lançamento de um grande projeto. O desprendimento clínico com que ela discutiu deixar seu filho, seu único filho, que havia acabado de perder o pai, me deixou momentaneamente sem palavras. Ela estava propondo abandonar Mateus para seguir seu amante e uma nova vida, exatamente como Felipe havia temido. Uma semana depois, eu estava sentada no gabinete da juíza Carla enquanto ela revisava o acordo de guarda voluntário que Patrícia havia assinado no dia anterior à sua partida para Porto de Galinhas. Esta é uma resolução incomum, a juíza comentou. A senhora Costa está desistindo de todos os direitos parentais, exceto pela visitação limitada a seu critério. Ela acredita que é no melhor interesse de Mateus enquanto se realoca internacionalmente por um período prolongado, expliquei diplomaticamente. A expressão da juíza Carla sugeriu que ela não foi enganada por essa caracterização. E a senhora está preparada para assumir a tutela legal completa de seu neto em sua idade, senhora Costa? Sem hesitação, respondi com firmeza. Mateus precisa de estabilidade, amor e uma conexão com a memória de seu pai. Eu posso fornecer todas as 3. 3 anos depois, em uma tarde de outono, Mateus e eu plantamos um jardim em memória no quintal. As flores e plantas favoritas de Felipe, arranjadas ao redor de um pequeno banco de pedra onde podíamos sentar e conversar com o papai, sempre que Mateus sentisse a necessidade. Você acha que o papai sabia que a mamãe ia ir embora? Mateus perguntou enquanto ajeitávamos a terra ao redor de um jovem arbusto de rosas. Acho que seu pai sabia que às vezes os adultos fazem escolhas com base no que eles querem, em vez do que as crianças precisam, respondi cuidadosamente. E ele queria ter certeza de que você sempre teria alguém que colocaria você em primeiro lugar. Naquela noite, enquanto Mateus dormia tranquilamente no andar de cima, abri uma última carta de Felipe, marcada quando estiver resolvido. Mãe, se está lendo isto, a senhora fez o que eu não pude. Protegeu Mateus de uma situação que eu vi se deteriorando, mas que não consegui consertar a tempo. Eu observei as prioridades de Patrícia mudarem, vi seu ressentimento com as responsabilidades familiares crescer. Quando descobri seu relacionamento com Ricardo, percebi que Mateus eventualmente se tornaria dano colateral em sua busca pela vida que ela realmente queria. Sinto muito pelo fardo que coloquei sobre a senhora. Pedir a uma mãe para intervir como mãe novamente, na sua idade, não foi justo, mas eu sabia que a senhora o faria sem hesitar. Mateus não poderia pedir por uma guardiã melhor, uma presença mais amorosa ou uma defensora mais forte. Conte histórias sobre mim para ele. Não apenas as boas, as reais, sobre meus erros e como eu tentei consertá-los. Sobre como às vezes vemos a verdade tarde demais, mas fazemos o melhor que podemos com o tempo que temos. Eu amo vocês dois mais do que palavras podem expressar. Felipe. Pressionei a carta contra meu coração, lágrimas fluindo livremente agora que Mateus não podia ver. A jornada tinha sido mais difícil do que eu poderia ter imaginado. O luto de perder Felipe somado às batalhas com Patrícia e ao desafio de ajudar Mateus a se curar de múltiplos traumas. No entanto, enquanto olhava ao redor da casa que compartilhávamos permanentemente para as evidências de uma criança crescendo segura e amada, lição de casa espalhada pela mesa, chuteiras de futebol ao lado da porta, desenhos orgulhosamente colados na geladeira, eu sabia que Felipe tinha estado certo em me confiar seu legado mais precioso. Através de sua previsão em mudar seu testamento,
Através de minha cuidadosa documentação e paciência estratégica, através da resiliência notável de Mateus, havíamos criado algo bonito a partir da tragédia. Uma nova constelação familiar, diferente do que qualquer um de nós esperava, mas sólida e verdadeira. Alguns poderiam chamar de justiça o fato de Patrícia ter finalmente escolhido a liberdade em vez da maternidade, revelando precisamente o caráter que Felipe havia antecipado. Mas eu preferia pensar nisso como redenção, a chance de honrar meu filho criando sua criança com os valores que ele prezava, garantindo que, apesar de tudo, o amor teria a palavra final em nossa história. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.